tua parte nessa noite, meu Pai. Usa a minha vida, meu Pai, como instrumento, Senhor. Porque de mim, Senhor, eu nada tenho, Senhor. Senão um coração, meu Pai, voluntário, meu Pai, na tua presença, Pai. Eu coloco, Senhor, a minha vida ali como instrumento nessa noite, Pai. E te peço, usa-me, Pai. Usa cada um, Senhor, a cada vaso neste lugar, Senhor. E toma, meu Pai, este lugar com a tua glória, meu Pai. Porque aqui estamos, meu Pai, nessa noite como Moisés, meu Pai. Porque se a tua presença não nos acompanhar, meu Pai, não damos um passo nessa noite, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar, Pai. Toma cada um, meu Pai, vai repreendendo, meu Pai, no mundo espiritual, meu Pai, toda barreira, todo impedimento, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que tenta, meu Pai, distrair, meu Pai, os ouvidos dessa juventude, Pai. Em nome de Jesus, Pai, acampa os teus anjos naquela porta, Senhor, ao redor dessa igreja, Senhor, como a tua palavra nos garante, Pai. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito nessa noite, Senhor, e recebe, Senhor, a cada lágrima, Pai, e recebe, Senhor, a cada adoração, recebe até mesmo o silêncio, Pai, daquele que já não tem mais esperança, meu Pai. Mas nós cremos, Pai, que vamos sair reavivados e reanimados, meu Pai, na tua presença nessa noite. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento. E aplaude o Senhor, gente. 1 Samuel 16. A partir do verso 1. Todo mundo achou? Não está fazendo a leitura. Presta atenção, presta atenção na palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Vamos pular lá para o canal, não encher muita linguiça, né? Vamos pular lá para o versículo de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Glória a Deus. E vamos dar mais uma puladinha ali. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor. Quem é o menor aqui nessa noite hoje? Hoje o Senhor vai estar levantando os pequenos nessa noite. E assim fez passar o Jessé seus 7 anos. Não é aqui. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E ainda disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar. E trouxe, e era ruivo, e de formoso semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Até aqui, amém? Coloque os teus ouvidos nessa noite, porque essa noite o Senhor vai falar, vai tratar grandemente no coração dessa juventude. Então, para dar uma introdução, né, do que acontece nessa situação aqui, o Senhor ele rejeitou a Saul, né? Saul foi um rei escolhido pelo povo, não foi um rei escolhido por Deus. O povo queria ter um rei que reinasse sobre eles, então ele pediu a Samuel, né? O povo pediu a Samuel, e Samuel se entristeceu e falou com Deus. Só que Deus falou para Samuel: não te preocupa, porque não é a ti que eles rejeitam, é a mim. O Senhor disse, né, que era ao próprio Deus que o povo rejeitava. Então, querem um rei, toma um rei, escolhendo Saul, né? Só que Saul, por não ser escolhido por Deus, aquele que não é escolhido por Deus na nossa vida, só entra para fazer
casa, só entra para fazer aquilo que não era a direção certa. E assim, Saul começou a reinar, desobedeceu, fez o que não era para fazer, deixou gente viva que era para matar, e ofereceu sacrifício que não era para oferecer. Enfim, ele não obedeceu ao Senhor. O que o Senhor fez? O rejeitou. Tu acha que a vida toda tu vai fazer o que tu quiser na presença de Deus, e se Ele quiser te rejeitar, não tem fundo de poço mais, não tem mais o que tu fazer, não tem onde te esconder, porque no momento que o Senhor retirar de ti o seu Santo Espírito, aí é o fim, aí acabou. Então, glórias a Deus pela misericórdia do Senhor que até hoje nos alcança. Mas não pensa tu, meu jovem, se o Senhor não tiver que rejeitar, ele não rejeita, porque ele rejeita sim, que está aqui na palavra de Deus. Então, Samuel, assim como o Senhor tinha impedido a ele, foi ungir um novo rei, né? Só que Samuel ficou triste, né? E Deus disse para Samuel: até quando tu vai te compadecer daquele que eu já rejeitei? Então Samuel entendeu que depois que o Senhor rejeita, não tem nada mais que possa revigorar aquela pessoa, aquela vida. E ele achou melhor obedecer e foi atrás desse novo rei, né? Que o Senhor mandou ele ungir. E Samuel, obediente como era ao Senhor, desde pequeno, desde jovem, né? Ele foi atrás. E Deus mandou ele à casa de Jessé, o belemita, e assim ele fez, né? E nós podemos entender que quando ele chegou lá, tinha uns filhos, né? Bonitos, com uma aparência de profeta, homem de Deus, assim. E ele chegou, né, com uma estratégia de sacrificar o Senhor, né, até a casa de Jessé. E ele chegou com aquela estratégia, viu aqueles meninos tão lindos, né? E pensou: esse aqui mesmo, né? Já vou ungir. E o Senhor, ele chamou a atenção de Samuel. E assim ele chama a atenção para mim e para ti nessa noite. Não olha para a aparência, não olha para o que parece ser, porque o Senhor, ele não nos vê assim. Imagina se o Senhor nos olhasse e nos visse como nós somos. Nós não temos chance nenhuma, porque olha, a gente não presta para nada. Se tu parar e pensar, a gente não presta para nada, fez nada. E o Senhor, em algum momento ele nos escolheu, e tanto nos escolheu que a prova é que nós estamos aqui, né? E nessa noite Samuel fez isso. Ele pediu, levantou o chifre, né, para ungir. O Senhor repreendeu, disse que não era para olhar para a aparência. Daí ele perguntou para Jessé se ainda havia mais alguém, né, mais um filho, mais um mancebo, como fala na palavra. Jessé falou: tem, mas o que está lá no campo é o rejeitadinho, é o que fica lá enquanto os outros estão festejando, está lá cuidando das ovelhas, enquanto os outros estão festejando, está lá trabalhando, enquanto os outros estão festejando, estão comendo na mesa, ele está lá esperando para comer as migalhas que vão sobrar, porque ele não sentava à mesa com seus pais. E Samuel mandou que chamasse. A primeira impressão, né? O pai de Davi já falou: tá lá, mas já falou com desdém do menino, tá lá apacentando as minhas ovelhas. Então ele já era diferente. Aí o Senhor já mostra para mim e para ti que ele já era diferente. Então, de repente, vem aquele menino lá. Vamos trazer isso não para aparência física, mas para aparência espiritual. Mirradinho, bonitinho, novinho, pequenininho. Né? E Samuel olhou, disse: ué? E os irmãos olhavam e diziam: não pode ser. A gente aqui com pote, a gente tinha experiência, né? De guerra, de trabalho. E o menino Samuel ali, o menino Davi ali, sem saber o que estava esperando ele, né? Veio e aceitou. Sabe por quê? Porque ele já, em meio ao campo, enquanto ele apacentava as ovelhas de Jessé, ele já adorava o Senhor, ele já reconhecia o Senhor, ele já tinha intimidade
intimidade com Deus naquele momento. E para ele, quando chegou esse momento de ser ungido, ele sabia a estatura dele, ele sabia o quão pequeno ele era diante de Deus. Vocês estão conseguindo entender direitinho? Eu vou falando mais devagarinho assim que eu puder, para vocês poderem entender. Então ele já entendia o tamanho dele diante de Deus, tanto que ele aceitou, né? Ele foi ali ungido. Daí, quando ele foi ungido, o que aconteceu? Ele disse para os irmãos dele: agora vocês vão ver, agora ó, papai aqui é rei, vocês não são nada. Não, Davi não fez isso. Ele voltou para o campo. Ele continuou apacentando as ovelhas. Lá no campo, o que acontecia enquanto ele não tomava posse do palácio? Ele foi tendo experiência com Deus, né? Enquanto ele foi para o campo para continuar a fazer exatamente aquilo que ele fazia antes: apacentar as ovelhas, cuidar do campo, ajudar o pai, levar o pão para os seus irmãos, né? Ele continuou fazendo a mesma coisa. E o tempo foi passando e ele foi despedaçando o urso, foi pegando experiência. Ele foi despedaçando o leão, foi pegando experiência. Quando algum animal tentava pegar algumas das ovelhinhas, né, do rebanho do pai dele, ele se colocava como valente, né, e despedaçava. E assim ele foi pegando experiência, né? E a primeira coisa que nós podemos ver, né, nessa mensagem é que o Senhor geralmente ele valoriza aquele que é aparentemente menor, aparentemente incapaz, aparentemente menos que todos os outros. O Senhor ele valoriza os pequenos, né? E tanto que ele conta uma história, uma parábola lá em Mateus 31. Não sei, não anotei o versículo, mas é a história da semente do grão de mostarda. Ele fala, né, dessa parábola como se aquilo que é pequeno tem porque a semente da mostarda é bem pequenininha, assim, bem pequenininha mesmo, mas tem o potencial de crescer desordenadamente, né? E assim que o Senhor faz conosco na presença dele. Não importa quão pequeno nós somos na presença dele, não importa o quão menor que o outro nós somos na presença dele, não importa o quão nós nos sentimos capazes na presença dele, porque o potencial que nós temos na presença de Deus é Ele que dá, é Ele que capacita, é Ele que faz, né? Isso nos ensina que além de nos chamar, porque se hoje nós estamos aqui na presença do Senhor de alguma forma, é porque em algum momento Ele nos chamou. Em algum momento o Espírito Santo de Deus nos convenceu de que nós precisamos estar na presença do Senhor. E tem sido difícil? Sim, para Davi também não foi fácil, né? Ele via tantas coisas acontecendo e ele viu quão pequeno ele era. Nós conhecemos a história, né? Nós sabemos quem foi Davi, o maior rei, né, da história. Então nós podemos entender que o Senhor, quando Ele nos chama, independente do que nós somos, independente do tamanho que nós temos ou achamos que temos, é Ele que nos capacita, é Ele que nos levanta de tal forma que nós às vezes pensamos: eu nem mereço estar aqui. Como eu penso hoje, eu nem mereço estar aqui. Como tu deve estar pensando hoje, diante da tamanha glória que nós já podemos sentir nesse lugar, que tu não mereces estar aqui. Mas o Senhor que nos chamou, além de nos chamar, Ele nos capacita. Porque se Ele nos chamar e não se responsabilizar por nós, nós não permanecemos um dia na presença do Senhor. Se Ele nos chama e não se responsabiliza, a gente só mete os pés pelas mãos, porque a gente é carnal, a gente é irado, a gente é esquisito. A gente não é um povo esquisito, a gente é esquisito. E na presença do Senhor, Ele vai nos moldando e Ele vai nos ensinando. Só que isso leva tempo. Isso não é hoje, Deus me chamou,
treinar, começa a buscar, começa a estudar, começa a desenvolver, que o Senhor, uma hora, Ele vê o teu empenho e te alcança. Ou tu acha que Davi matou o gigante por quê? Porque ele chegou um dia acordando do nada, vou matar um gigante. Não, ele lá no campo, ele já tinha brigado com urso, leão, macaco, tudo quanto era bicho. Não sei se chama macaco no Israel. Tá, mas enfim, ele já era acostumado a fazer aquilo, não foi do nada. Assim como nós, quando nós começamos o nosso ministério diante de Deus, nós não sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Eu quero cantar, eu quero pregar, eu tenho desejo de pregar. Daí o que eu vou fazer? Um dia eu vou pregar, vou olhar umas pregações no YouTube. Começa a te dedicar com isso aqui, ó. Começa a comer Bíblia, começa a almoçar, jantar, tomar café com palavra. Começa a te dedicar. O que tu não entende, pede para o Espírito Santo. Coloca em oração, pede para Ele te ajudar, pede para Ele te capacitar, para Ele te mostrar. O teu desejo é evangelizar? Se é um evangelista, se crê a Natasha, pede para Deus. Pede para Deus te dar direção, te colocar palavras na tua boca, te mostrar o que a pessoa está sentindo, porque às vezes a gente chega para evangelizar e a pessoa está num fundo de poço tão grande que o Espírito Santo te mostra, né? O que tu pode fazer e como tu pode orar para aquela pessoa. Pede para o Espírito Santo, ele te ajuda. Ou tu acha que eu tenho sonho de evangelizar. Tu chega ali na rua, sem preparo, o diabo te levanta para cima assim, sem pensar duas vezes. Então, tudo que tu for fazer na presença de Deus, te prepara. Porque o rei Davi, o maior rei, ele não saiu direto lá no dia que ele foi ungido para ser rei do palácio. Não, ele passou perrengue ainda de chegar lá, assim como nós. Essa passagem ilustra a nossa vida com Deus. Como nós chegamos na presença do Senhor e como nós vamos evoluindo. Foi fácil tu chegar até aqui onde tu chegou? Não foi fácil. Foi fácil para mim chegar aqui? Não foi. Foi fácil chegar onde tu chegou? É só paulada, pedrada, traição, perseguição, calúnia. E parece que quanto mais tu está no vale, quanto mais a coisa aperta, mais tu sente o poder de Deus se aperfeiçoando na tua vida. Mais tu sente que tu não gostaria de outra vida a não ser caminhar com Cristo. Mais tu sente que se tu não... Eu sinto assim. Quantas vezes eu penso, meu Deus, por que eu demorei tanto para encontrar Jesus? Porque não pensa que foi na primeira, não. Deus já tinha feito promessas na minha vida quando eu era criança. Muito tempo eu não entendia nada, mas eu sentia um fogo que ardia. Só que as cadeias eram tão grandes. Eu era uma criança extremamente depressiva. E lá onde eu morava, era todo mundo leigo, ninguém conhecia o Senhor. A minha avó era católica, mas também não estava nem aí para nada, saía na missa domingo. Glória a Deus. E a minha mãe, ela era alcoólatra. E ela me largou lá com a minha avó e disse, vou fazer minha vida por aí. E enquanto eu vivia com a minha avó, eu era cercada de carinho. A minha avó era muito boa para mim, sabe? Nós tínhamos uma rotina bem legal. E ela era muito, muito, muito boa para mim. Só que quando eu tinha acho que 10 para 11 anos de idade, a minha avó se foi. E daí foi que o bicho começou a pegar. Daí eu fiquei morando sozinha na véspera da minha avó, porque a minha mãe até então eu não sabia o paradeiro, não sabia onde ele estava. Pensa, tu com 11 anos sozinha, num lugar que tu não sabia nem o que tu ia fazer da tua vida, né? E a minha tia de Dotinha morava perto de mim, então ela dava uma olhada em mim. Só que, como a Miss falou ali, eu não demonstrava, eu não esboçava sentimento nenhum. Eu era uma rocha, mas por dentro eu era muito triste. Então, como que eu extravasava essa dor que eu sentia, a dor de ter sido abandonada, a dor da minha mãe não ter ido me encontrar quando eu precisei, a dor de
por um momento ficaria a própria sorte. Eu fiquei a própria sorte. A própria sorte. Imagina, uma criança. E de repente, a minha mãe apareceu, só que daí já apareceu, eu acho que isso apareceu 4 meses depois. Esses 4 meses foi literalmente se virando uns 30 meses. E quando a minha mãe apareceu, eu disse, o alívio chegou. Meu Deus, a mulher veio mais louca do que o Batman. Aí que a coisa piorou. E eu disse, Deus do céu. E eu sabia, eu não falava assim Deus, mas eu sabia que existia uma força muito maior que regia todos nós. E eu pedia para aquela força que me ajudasse, né? E daí, quando ela foi para lá, era um entre sai, uma beberragem, e era um entrando e outro saindo, e era uma loucura e eu não aguentava mais. E aí o espírito da depressão me pegou. Eu tinha crises fortíssimas eu tinha ataques e ataques de pânico, e sozinha eu não falava pra ninguém, eu não tinha ninguém com quem compartilhar. E eu tinha medo que pensasse que eu estava ficando louco. E mais ali pra frente foi o que aconteceu, me botaram no espírito, né? Mas não foi muito porque eu fugi também. E daí o que aconteceu? Eu comecei a ter aqueles sintomas, era taquicardia, eu não entendia, hoje eu sei que são sintomas de síndrome do pânico. Naquela época eu não sabia, e o diabo usava isso contra a minha vida. Eu pensava, a qualquer momento eu estava bem e começava a me dar aqueles chiliques, aqueles ataques. Mas às vezes eu estava num lugar assim, e tem que sair correndo, porque o pânico é o medo do medo. Não sei se vocês conhecem, porque a síndrome do pânico é horrível, é o medo do medo. Então quando dava aquele gelo no meu corpo, eu já sabia que lá vinha a bucha, eu já ia ficando perto da porta. Se eu tivesse com ônibus, eu tinha que descer do ônibus. Se eu tivesse em algum lugar que era fechado, eu tinha que sair. E eu passava por tudo isso sem ter ninguém para falar. Eu não falava nem para ninguém, nem para minha Dita, que era a figura assim, mais importante para mim, que ele não tinha. E eu gosto muito dela, até hoje eu falo com ela. E eu ficava pensando, por que já que eu estou assim, por que Deus não me leva logo de uma vez? Né? Porque não tem sentido ficar vivendo uma vida assim. Daí eu achei uns remédios controlados da minha avózinha, que ela tomava, e tomei tudo. O que aconteceu? Nada, como vocês podem ver. Estou aqui ainda. Daí fiquei mal, fui para Vila Nova, fiz lavagem, aquela coisa toda, voltei pro mesmo inferno. E a depressão, e eu tinha terrores noturnos, assim, de uma maneira que eu ouvia a voz, eu ouvia a paz. E o dia que eu tentei falar, sabe aqui, tá louco, vai ser que nem a mãe dela. A maldição hereditária, a palavra lançada. Se alguém te disser que vai ser como tua mãe, como teu pai, como alguém na tua família que é mordido, que é amaldiçoado, repreende, que tu não é, não tem imagem e semelhança de Cristo. Deus. Tu não é igual a ninguém, não. Deus fez cada um exclusivamente, e Ele tem força e poder para colocar na terra toda a maldição hereditária na minha e na tua vida. Então, as vizinhas ali se reuniram, que era a minha Dita e umas outras velhas, que eram as amigas da minha avó, me internaram no espírito. E naquele tempo não tinha essa, era botar o roupão azul e fica com Deus. Esse roupão azul, mas que, mas ó, a gente pega o roupão azul e todo, saía assim, ó, segurando o roupãozinho aqui, ó, coido de ladinho e me mandei. Fui conseguir roupa 2 horas depois, mas enfim consegui. E eu pensava, como a loucura é, né? A loucura é uma coisa tão desgranida que mesmo que tu não seja louco, se as pessoas falar que tu tá ficando doido, tu começa até a acreditar. É uma coisa horrível, você não tem noção o que é ser taxado de louco e tu querer explicar, daí o louco se disser que não é louco, todo mundo vai dizer, todo louco diz que não é louco. E nem todo louco é louco, minha gente. Pior é isso. E daí passou esse tempo, eu fiquei pouco daí. Daqui a pouco, quando eu pensei que a coisa estava melhorando, daí que a coisa me rolou de uma vez só. Minha mãe arrumou um cara aí, que é o pai de todos os meus irmãos, só eu que não sou do mesmo pai. E aí foi tiro, porrada e bomba. Aí o negócio pegou feio mesmo. E o que eu fiz? Eu conheci uma pessoa, que é o meu ex-marido, pai dos meus 3 filhos, e disse, bom, vou meter o pé com esse maluco aí mesmo, é melhor do que tá aqui. E foi o que eu fiz. Gente,
tinha uma vida errada e eu já estava numa vida ruim e o negócio foi mais errado. Não quero entrar em detalhes, porque o que o Espírito Santo quer ministrar aqui é sobre a depressão, né? Porque se eu contar o meu testemunho todo assim, bom, a gente fica a noite toda aqui, eu não falo tudo ainda e vocês não estão preparados ainda para isso. Mas enfim, continuando. Daí começou, daí eu fui, né? E aí sim, a depressão foi, eu tive cara a cara com ela, assim, de não comer mais, de não dormir mais. E de repente eu não queria mais nem viver. Daí eu tive o meu primeiro filho deles. Daí na cola eu já tive a Elisa, porque eu sou dessas, né? Não gosto de ficar esperando. E daí 6 anos depois eu tive a Paloma e a Laurinha. E eu já pensava em me separar, só que eu já tentava. Eu já tentava me salvar de alguma maneira dessas coisas. Eu ia numa igreja, em outra eu tinha até vontade, mas eu não tinha força de firmar, sabe? Eu ia, eu chorava, eu clamava a Deus, e eu sentia que ali o Espírito Santo me abraçava, só que até aí eu nem sabia que era o Espírito Santo na verdade. E aí eu comecei e passei por um perrengue, fui parar na cadeia, voltei, olha, só Deus. Mas enfim. Daí, um belo dia, eu caí na realidade, sabe quando? Quando eu comecei a ter problema com meu filho. Eu disse, não, eu tenho que parar esse ponto de alguma forma. E daí, o Senhor usou aquilo que eu mais amava para me dar como incentivo. Usou aquilo que era precioso para mim, porque depois de Deus, a coisa mais preciosa que eu tenho nesses 3 catarrentos aí, meu, é a coisa que eu mais amo nesse mundo. Eles são, depois de Deus, com certeza. Isso é com toda certeza. E por eles eu comecei a almejar. Eu sabia o que eu estava fazendo? Não, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha uma direção? Não, eu não tinha mais uma coisa. Eu sabia que eu tinha que sair daquele buraco ali, por bem ou por mal. E aí eu comecei a procurar, eu comecei a ir, eu comecei a buscar. Só que também eu não firmava muito. Daí o que aconteceu? Um dia a Laurinha ficou doente. Ficou virada em dente de cabelo. Não comia 3 dias. Foi a coisa mais horrível, a gente falando assim hoje. Mas foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. E eu fui levar ela no médico, levei na Restinga, levei no Vila Nova, fizeram exame, não sei mais o que, nada. Daí um belo dia de tarde, era um calor, era novembro, uma terça-feira, não lembro especificamente o dia. Eu tinha um corsinho verde. Daí eu falei para meu filho assim, ele estava em casa, eu disse, vamos levar ela no hospital de novo, eu vou fazer um barracaço, eu vou derrubar aquele hospital para baixo, vou ver se não vou atender essa mulher, porque senão eu posso meter o terror. Ele disse, não, mas meter o terror não adianta, eu digo, então assim, vamos lá. E me deu um estralo no meio do caminho, como entra no Universal. E ele, mas a gente está aqui por trás, pela boca, você está mandando, entra no Universal. A gente entrou, quando eu entrei na porta, assim, não estava em horário de reunião, estava acabando a reunião. Quando eu entrei na porta com ela nos braços, assim, o pastor Pedro olhou e chamou a esposa dele, que era a Jana, e mandou ela pegar a criança. Ele botou a mão na minha cabeça imediatamente. Adivinha? Manifestou um espírito maligno que tinha sido pago para levar a vida da Laura. Mas não levou, né? Porque tanto que ela está ali. E a partir daí eu comecei a ver que o mundo espiritual não era uma brincadeira. Jovem, eu venho para te dizer nessa noite. O mundo espiritual não é uma brincadeira, onde tu pode ficar entrando, saindo e fazendo o que tu quiser. Não é uma brincadeira. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual, ele pode te levantar, ele pode te derrubar no fundo de um poço que não tenha como tu sair. Claro, que se tu clamar vai ter. Mas o que eu tenho para te falar diante desse testemunho nessa noite é que não brinca com as coisas de Deus. Porque o diabo aí fora, ele não brinca de ser diabo. Ele não vai pensar 2 vezes antes de te deixar colado no chão, assim, que nem um tapete. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Amém? E aí eu conversei com o pastor, e ele é um pastor muito querido que eu tenho no meu coração. E ele disse, tu tem fé? Eu disse, eu não sei se eu tenho
E ele disse: é só tu te colocar, é só tu buscar a presença dele, tu vir nas reuniões, e se tiver com dor nas pernas, vem, se tiver morrendo, vem, pega uma cadeira de roda e vem, só vem. Bem assim ele falou pra mim. Então vai ser isso que eu vou fazer. Chegava às 6 horas e nessa época minha vida estava assim, ó. Eu trabalhava numa clínica geriátrica, eu perdi o emprego, estava no fundo do poço da maconha, não conseguia parar de fumar tal da maconha. Eu ia pro serviço feder na maconha, disse: meu Deus, me ajuda, mas eu não queria mais. Mas eu também sabia que eu estava meio assim, sem direção nenhuma, daí comecei a me esforçar. Comecei a ir, perdi o emprego, eu disse: agora sim, estava ruim, piorou. Mas ele tinha me avisado, né? Estava ruim, ia piorar, então eu não me assustei. Por isso que eu sempre gosto de avisar, principalmente para os jovens. Se tu achar que tu vai vir para a presença de Deus e a coisa vai melhorar, não vai. Você vai mandar coisa de tudo que é lado para te parar. Mas a notícia boa é, se tu perseverar com Cristo, é verdade, te levanta e te senta teus pés, firma teus pés numa rocha, né? E não numa areia que tu pode afundar. Daí comecei a ir, em seguida já fui largando um vício, outro, já larguei a maconha, já parei de beber, já fui indo. Ai, eu estava gostando de fazer a obra, de fazer a obra não, de estar na presença de Deus. Eu era apaixonada assim pela palavra, porque não entendia nada. Eu comecei nos Salmos, e aqueles Salmos de Davi, sabe, o Salmo 51, eu lia muito. Eu pensava: que maneiro isso daqui, quem será que pensa que é Deus que está falando? Eu pensava comigo, daí comecei a perguntar para o pastor, a Juliana começou a me ensinar. E daí logo em seguida o pastor Pedro se mandou, e eu já me mandei da igreja também. Ele foi para o lado do povo, daí fui para o povo de Deus. Só que daí não vou dizer que a igreja não era ruim, naquele momento não era aquilo que eu precisava. Eu precisava de libertação. Daí daqui a pouquinho me aparece o bispo Éder lá na casa da minha vizinha. Já dei esse testemunho lá no grupo passado. Mas tem gente que não estava aqui, então eu vou dar o testemunho de novo. Daí eu fui ajudar minha vizinha que estava mal, né? Estava perturbada por espíritos malignos. E a Marli, que é a missionária que começou com eles, levou eles lá. Daí eu estava lá, né? Eu cheia de razão, disse: minha amiga aqui, ó, tá mal, precisa de oração. Daí tá, eles oraram, ela manifestou, oraram por mim, adivinha? Manifestei também. Daí eu achei que eu estava bombando, mas não estava, tá? Daí o bispo começou a falar, ele era missionário ainda. Começou a falar pra mim, né? Que eu tinha que me esforçar. Começou a me dar incentivo, assim, pra mim buscar Deus, tudo. E devagarinho foi fácil? Não foi fácil. O espírito da depressão, ele não queria me largar de jeito nenhum. Volta e meia eu dava um passo e caía, dava um passo e caía, dava um passo e caía. Mas, eu já caía de pé, né? Levantando de novo, né? Porque a gente cai, mas a gente levanta. E o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida nas áreas de várias formas, né? No momento que tu te coloca na presença do Senhor, Ele começa a trabalhar na tua vida e Ele começa a entrar em áreas aí que o bicho começa a pegar, né? Porque qual é a forma que Jesus tem de curar? Né? Tem que mexer na ferida, tem que arrancar a casca e tem que mexer naquela ferida, naquela dor. E é fácil? Não é fácil, né? É bem difícil. Quando aquilo que te dói, aquilo que tu não quer saber, aquilo que tu não quer perdoar, aquilo que tu não quer nem falar, aquilo que tu não quer nem cogitar no teu pensamento. Ai, nossa, essa hora tá indo. E tu não quer nem cogitar no teu pensamento, e o Senhor vai lá e mete a mão, mexe na ferida. E daí chegou a hora do perdão da minha mãe. Aí eu já estava bem, já tinha abandonado todos os vícios, já tinha abandonado o cigarro, que foi meu gigante, né? Eu demorei 3 anos para me libertar, já na presença de Deus já. Mas chegou o momento que Deus colocou por terra o vício, né? E hoje eu sou liberta, lavada, Glória a Deus! Então chegou a hora do perdão, né? Toda aquela dor que eu sentia da minha mãe, aquela impressão de abandono, Aí o que aconteceu? Um belo dia eu convidei, só que daí eu já estava me aproximando dela, né? Deus já estava fazendo a obra. Daí um dia
teve final do ano, que esse ano acho que vai ter também. Vai ter. Ô, glória. Pra gente confraternizar na igreja, o ano novo, daí, né, o falou que cada um trouxe a sua família pra gente confraternizar junto. Vai, eu trouxe toda a minha grada lá de casa, minha mãe, meus irmãos, todo mundo. Chamei toda a minha família. Daí, nesse culto, na virada, o Espírito Santo usou a vida da Bispa Rochelle para fazer uma dinâmica, que era do perdão. Que era pra gente, se a pessoa que a gente precisasse liberar perdão ou pedir perdão tivesse ali, era pra gente abraçar. Se não tivesse, era pra gente abraçar o corpo pensando na pessoa. E como a minha mãe já estava ali, eu também já estava ali, e o Espírito Santo já tinha me quebrantado, a gente tinha quebrantado ela, a gente se abraçou, a gente se perdoou verdadeiramente. Eu também errei muito com ela, porque eu era terrível também, não era santa. E ela errou muito comigo também, só que a gente se perdoou. E depois a gente comeu, churrasco, estava uma mesa, e quando a gente foi para casa, a gente sentou e conversou. O pessoal foi dormir, a gente ficou na sala. Mas o que te deu na sua cabeça para te fazer isso? Daí ela me explicou que eram correntes malignas que aprisionavam ela. E eu, quando criança, eu via ela manifestar espíritos malignos, né? Quando bem criança. E eu já sabia naquela época que eu não podia olhar nos olhos daquele espírito que ele se revoltava. Então, eu já sabia algumas técnicas, né, e graças a Deus ela foi liberta. Quando Jesus recolheu ela já tinha sido lavada e remida também, ela já estava liberta, ela lutou contra o mundo, sabe, contra essa carne, e a gente construiu uma amizade, a gente construiu um relacionamento verdadeiro de mãe e filha, né? Ela era muito presente na minha vida e eu na dela, e daqui a pouco o Senhor veio e recolheu a véia, e eu fiquei sem a véia. Mas, enquanto ela esteve aqui, deu tempo, né? E isso, se tu tiver que se reconciliar com alguém agora, porque amanhã não sabe se tu vai estar aqui, se a pessoa vai estar aqui, e depois tem que estar se remoendo, né? Com o coração cheio de dúvida, sabe se a pessoa vai pedir perdão, se a pessoa não está aqui, se vai ter o perdão, se não vai ter, porque já usa qualquer coisa na cabeça da gente. E foi algo tremendo. Mas o que eu quero dizer para vocês, uma pessoa que sofria era uma depressão, que não era qualquer depressãozinha, não. Eu não tinha esses negócios de me cortar, essas coisas assim, não tinha. Mas eu queria muito morrer, eu não queria, sabe, não queria tocar em frente. Mas aí depois que eu tive meus filhos, eu pensei, né, agora desses ganhos eu não posso, tem que ir de uma forma ou outra. E eles me deram incentivo. Então eu te pergunto nessa noite, o que te incentiva a se levantar na presença de Deus? Pelo que tu quer lutar e perseverar e chegar no teu ideal? Por quê? Pelo quê? Te agarra numa dessas coisas e vai, porque a promessa que existe sobre a nossa vida é que um dia não haverá mais dor, nem pesar, nem pranto, e nós vamos estar num lugar lindo. E essa é a promessa que o Senhor preparou para nós. Então, jovem, busca Deus, porque Deus Ele faz. Vou atrasar um pouquinho, porque ainda tem umas coisas aqui que não tem jeito. Amém. Então, com essa palavra nós aprendemos que Ele não apenas chama e capacita. Então, Ele derramou o azeite sobre a cabeça de Davi. E o azeite simboliza o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo de Deus é o que nos capacita, é o que nos ensina a como chegar naquele ideal, né, que nós temos. É o Espírito Santo que nos ajuda a vencer o desânimo, as tentações, porque por muitas vezes nós viemos para a igreja e a gente pensa que eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, que eu queria estar na minha casa. É o Espírito Santo que te traz, que me traz, que nos carrega até aqui e que nos diz: tenta um pouco mais, dá mais um passo, caminha mais um pouco, e quando tu não aguenta mais, que as dores dessa vida, que o desespero que bate é tão grande, tu pensa: eu não tenho mais força, e tu não sabe nem por que no outro dia tu tá aqui de novo, e daí tu tá ali, ó, tá na capa da gaita e tu não aguenta mais, daí sai lá no grupo
Senhor, porque é o Espírito Santo que nos capacita e é Ele que nos mantém de pé. Vai dando glória que eu tenho que tomar uma água. E é esse Espírito que nós temos que clamar, é Ele que nós temos que buscar. Sabe qual é o segredo para te começar a fazer a obra de Deus? É tu querer fazer a obra de Deus. O primeiro passo que tu tem que dar é querer, porque no mais tu pede para o Espírito Santo e Ele te envolve, Ele te leva, Ele te ensina e Ele te ajuda. E mesmo quando tu quiser parar, o Espírito Santo Ele não vai permitir que tu venha parar, porque Ele te escolheu e Ele garante a tua estada nesse ministério que Ele te chamou. Ele garante que Ele está contigo até nos momentos que tu diz: deu para mim, chega. E de repente, sem saber o porquê, tu está aqui de novo e fazendo o melhor que tu fazia antes, porque é Ele que sustenta. E se tu tivesse ligado na visão, tu já tinha levantado a mão e já estava recebendo, porque isso é profético. O Espírito Santo que nos segura nessa obra, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina, é Ele. Ou por que tu acha quando tu olha para um irmão assim e tu pensa: esse irmãozinho está no vale, o que será que ele tem? E daí tu começa a sentir no coração assim, aquele aperto que ele está sentindo. Tu acha que é o quê? É tu? Não, é o Espírito Santo te levando a sentir o que aquele irmão está sentindo. É o Espírito Santo te levando a entender que nós precisamos orar pelos outros, que nós precisamos passar por cima de nós muitas vezes, deixar a guerra formada em casa, bater a porta e saber que existe um Espírito Santo de Deus que vai usar a tua vida na vida de outra pessoa, e um dia Ele vai fazer o mesmo na tua casa. Nós sabemos o tempo que vai ser? Não sabemos. E aí nós entramos na terceira revelação dessa noite, que o Espírito Santo de Deus revela. Nós temos que saber que Deus nunca tem pressa na minha e na tua vida, porque assim foi na vida de Davi. Olha o tempo que ele foi ungido, né? E o tempo que ele foi reinar sobre Israel. Foi muito tempo depois, né? E como a gente sabe que Davi, meu Deus, e como a gente sabe que Davi também tinha pressa, que Davi também queria tomar posse daquilo que Deus tinha feito, prometido fazer na vida dele. Nós podemos ver lá no Salmo 13, Davi clamando ao Senhor, né? Mas esses anos, eles foram muito importantes, né? Nós vemos no... Vamos abrir no Salmo 13, se alguém tiver, vai abrir melhor do que eu. Que era mesmo, já não estava clamando, então eu quero ter certeza. Diz assim, ó: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aqui nós podemos ver que Davi, ele também tinha pressa e ele também se questionava, assim como eu e tu nos questionamos, porque até quando nós passamos por isso, o rei também passou por isso, nós passamos por isso sempre, quando nós temos pressa, né? Nós temos pressa em receber aquilo que Deus prometeu, só que no meio desse caminho, enquanto nós esperamos que Deus faça o que me prometeu na minha e na tua vida, enquanto nós esperamos a promessa se cumprir, sabe o que está acontecendo na minha e na tua vida? Deus está voltando o nosso caráter e está voltando o cenário perfeito para Ele glorificar o nome dEle na nossa vida. Glória a Deus. Porque se
começado a reinar sobre Israel com 17 anos. Ele poderia ter tido escolhas erradas, ele podia ter feito coisas erradas, e não seria o reinado dele assim como foi. Davi era perfeito? Não era perfeito. Ele caiu naquele pecado, né, que a gente sabe, né, ela com a Batseba, fez aquela coisa, né, do adultério, e aí no homicídio do esposo dela, né, deu uma estratégia de guerra, porque Davi era um homem de guerra, e ele deu uma estratégia de guerra para o comandante, né, da tropa, para deixar ele na linha de frente, e assim Urias foi morto. Então ele respondeu perante Deus, né, por esses dois delitos. E a palavra nos diz que a espada nunca mais se apartou, né, da casa de Davi. Mas, tirando o erro, Davi foi um rei excelente, foi o maior, né? E quantas vezes nós não tomamos posse daquilo que Deus nos promete, porque nós ainda não estamos preparados para fazer aquilo que Deus quer de nós? Porque talvez Ele coloque na minha e na tua mão aquilo que nós estamos pedindo. Talvez aquilo que nós estejamos pedindo não seja para glorificar a Ele, para glorificar o nome dEle, mas seja para sanar a nossa vontade, né? Às vezes nós queremos algo por egoísmo, até mesmo por cobiça, e Deus não entra nesse negócio, porque Ele não tem pressa. Ele deixa o tempo, porque Ele é dono do tempo. Ele sabe, né, o que Ele tem na minha e na tua vida. Ele sabe o que Ele tem comigo e o que Ele tem contigo. Então esse meio tempo da promessa até o cumprimento, Ele usa para nos moldar, para nos tratar, para nos curar. E nós muitas vezes afobados e apressados, né, dizemos como Davi, até quando nós vamos continuar, né, nesse aperto? Esse filho que não vem para Jesus, esse marido que não vem para Jesus, essa filha que está dando trabalho, esse relacionamento que não há, que não desata, esse varão que não chega, está repreendido, essa garoa que não chega. E assim nós vamos murmurando diante de Deus. Mas a receita para o sucesso é só uma. Davi, quando estava lá no campo, se pegando no pau com o leão, com o urso, ele estava fazendo o quê? Adorando a Deus. A receita é só uma. Vai caminhando e vai adorando. Vai caminhando e vai adorando. A coisa está ruim, continua adorando. A coisa está feia, continua adorando. Mas aí o diabo se levantou, continua adorando. Porque o Davi era rei, era um homem de guerra, mas quando ele foi ungido, ele era um menino. Ele era apenas um menino que apacentava as ovelhas. Ele era menor, ele era o mais feio, mais mirradinho. Ele não tinha as mesmas vestimentas que os irmãos dele tinham, mas ele tinha o quê? Um coração segundo o coração de Deus. Nós não vemos na Bíblia outro que tenha esse título de homem segundo o coração de Deus. E nós, nessa noite, recebemos essa palavra e refletimos sobre ela. O que nós estamos fazendo no decorrer do tempo da promessa? O que nós estamos fazendo? Eu quero que chegue logo, eu quero cantar logo, eu quero pregar logo. Antes de chegar nesse altar aqui para pregar, gente, eu limpei muita igreja com clorofila e sabão pó e vassoura. Eu fiz muito evangelismo de porta em porta. Foi muitos e muitos e muitos tarde na oração, joelho no chão. Foi muita lágrima, muito roubo, muita súplica diante de Deus. Mas tu é uma pregadora? Não, eu sou vaso pela misericórdia. O Senhor está cumprindo a promessa que um dia fez. E assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua. E eu creio que nessa noite o Senhor bradou com essa palavra em corações. E eu creio que no próximo culto eu vou ver essa juventude, vou ver muito mais jovens aqui. Porque eu creio que o Senhor Ele vai começar a mover as águas nesse lugar. E vai começar a levantar os pequenos.
para serem reis e rainhas na presença de Deus, amém. Te coloca de pé como está orando nessa noite, amém. Aplaude o Senhor porque Ele é digno. Senhor eterno Deus, soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, Pai, que se edificou, meu Pai, através, Senhor, da palavra que foi lançada, meu Pai, pelo Teu Espírito nessa noite, Senhor. Eu te peço, Pai, que aquilo que eu não soube, meu Pai, expressar e colocar, meu Pai, diante da Tua igreja, que Tu continue a ministrar, meu Pai, no meu coração e no coração da Tua igreja, Senhor, e que Tu levante, meu Pai, guerreiros e valentes, meu Pai, para estar pelejando, meu Pai, no Teu exército, Senhor, em nome de Jesus, Pai.